Olá, é muito bom ver você aqui no programa Evidências. E como você sabe, este é o nosso programa semanal em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Nos dois últimos programas, vimos algumas argumentações históricas que poderíamos usar em favor da veracidade da ressurreição de Jesus Cristo. Em suma, foram estes os argumentos que apresentamos. Primeiro, Jesus de fato morreu, foi crucificado e sepultado, e o seu túmulo apareceu misteriosamente vazio. Esses fatos são confirmados até por autores da antiguidade que estavam fora do círculo do cristianismo. Em segundo lugar, pelo critério da atestação múltipla, reconhecemos que a força dos depoimentos, tanto bíblicos quanto extra-bíblicos da ressurreição, aumenta quando percebemos que eles procedem de fontes diferentes e independentes umas das outras. Isso elimina praticamente por completo a possibilidade de serem testemunhos forjados. As próprias pequenas contradições dos relatos, que na verdade seriam apenas discrepâncias periféricas próprias de qualquer coleção de depoimentos, confirma que não houve nenhum arranjo artificial dos relatórios. O depoimento original das testemunhas permaneceu inalterado. Em quarto lugar, vimos também que o argumento textual dos evangelhos não procura fabricar evidências artificiais. Ele, aliás, não nega as argumentações para a cultura da época. Havia muita dificuldade para as pessoas da ocasião aceitarem aquele depoimento. O depoimento não esconde, por exemplo, que as mulheres, cujo testemunho não tinha nenhum valor legal ou argumentativo, foram as primeiras testemunhas oculares do evento. Se crermos que a crucifixão de fato ocorreu, mas que a ressurreição seria um mito, criaremos um problema insolúvel. É que os estudos comprovam que os mitos demandam muito tempo para se estruturarem na tradição do povo. Agora, o hiato entre a morte de Jesus e as confissões mais antigas de fé que temos a esse respeito é curto demais para justificar o nascimento, maturação e estruturação de um mito com tantos detalhes confessionais como este apresenta. Noutras palavras, o tempo necessário para a criação de uma lenda simplesmente não aconteceu. O relato está perto demais dos eventos a que faz referência. Logo, não pode ser uma tradição baseada em fatos mitológicos. Em sexto lugar, temos também o fato de que as aparições do Cristo ressurreto não se encaixam na categoria de alucinação, visão espiritual, nem mesmo delírio coletivo. São aparições reais, táteis, que envolveram mais de 500 pessoas num período de aproximadamente 40 dias. Em sétimo lugar, também dissemos que não havia nos discípulos nenhuma predisposição mental para aceitar a ressurreição. Eles nem sequer entenderam integralmente o que Jesus falara a esse respeito. Assim, descarta-se a ideia de que estavam mentalmente dispostos a serem influenciados por uma ilusão. Em oitavo lugar, nós também vimos nos programas anteriores que, se a ressurreição não fosse uma realidade, o movimento não sobreviveria. Os discípulos saberiam que tudo não passava de uma farsa. E, lógico, não teriam por que arriscar a sua própria vida por uma mentira que não lhes trazia nenhum lucro. Vamos então começar a nossa reflexão de hoje apresentando uma informação pouco conhecida do público leigo, mas que merece ser mencionada. Mesmo dentre os especialistas em Novo Testamento mais céticos e mais incrédulos, muitos, talvez a maioria, acreditam que a historicidade da morte de Jesus e do túmulo vazio, misteriosamente vazio, é real. Isso não é problema para eles. O problema é teorizar o porquê do túmulo estar vazio. Em 1997, a Universidade de Oxford publicou uma série de discursos acadêmicos sobre a ressurreição pronunciados um ano antes num simpósio ocorrido em Nova York. O tema, como dissemos, era a ressurreição de Cristo. E o Dr. Gerald Collins, professor emérito da Universidade Gregoriana de Roma, apresentou uma lista de dezenas e dezenas de especialistas de várias universidades do mundo, mostrando que, tanto entre liberais quanto conservadores, a disputa teológica atual não parece ser quanto à historicidade do túmulo vazio, e sim quanto a que provocou o esvaziamento da tumba.
Depois de muitas pesquisas, o professor Davi Van Dalen, professor e especialista de Novo Testamento, chegou à seguinte conclusão: é tremendamente difícil negar o fato do túmulo vazio com elementos da história. Muitos questionadores fazem sua oposição baseados em considerações filosóficas ou teológicas. Mas a maioria dos acadêmicos do Novo Testamento são honestos em lidar com esses fatos inegavelmente empíricos. Até o mundialmente famoso pesquisador judeu Geza Vermes, autor de vários livros sobre o assunto, também admitiu: quando cada argumento é pesado e considerado, a única conclusão plausível para o historiador deve ser a de que as mulheres que foram prestar seu último lamento a Jesus encontraram, para sua consternação, não um corpo, mas um túmulo vazio. Este é o Dr. Marcus Borg, PhD pela Universidade de Oxford e livre docente pela Universidade Estadual do Oregon, nos Estados Unidos. Autor de aproximadamente 30 livros e centenas de artigos acadêmicos, ele é um engajado membro do Jesus Seminar, a mais incrédula agremiação de teólogos contrária à historicidade do Novo Testamento. O Dr. Borg é um exemplo vivo do conflito que vivem muitos daqueles que, mesmo em face às evidências, procuram negar a realidade histórica da Bíblia, nesse caso, da ressurreição do Senhor. Ele, juntamente com outros, advogam uma dúbia teologia pós-moderna que, segundo ele, busca uma abordagem histórico-metafórica de Jesus. O que seria isto? Bem, para ele, Jesus foi apenas um judeu místico, fundador de uma nova religião chamada cristianismo. Depois da sua morte, os discípulos criaram uma imagem divina desse Jesus que propicia a todos os seres uma verdadeira e válida experiência mística. E para esta imagem, o Dr. Borg diz que podemos orar. Exatamente. Esta imagem mítica de Jesus é que permite aos crentes, pela fé, levarem os seus pedidos. Agora veja, sobre a ressurreição, ele diz que o que ressuscitou foi o Espírito de Jesus, que virou a imagem divina que hoje temos. Mas o relato da tumba vazia é tão convincente que ele mesmo admitiu o seguinte: não faço a mínima ideia do que aconteceu ao corpo de Jesus e nem sei dizer se essa ressurreição envolveu seu corpo. Também não tenho ideia se isso envolveria a tumba vazia. De todo modo, eu não veria problema algum se os arqueólogos achassem o corpo de Jesus. Para mim, isso não traria descrédito à fé cristã ou à tradição cristã. Bem, o apóstolo Paulo, que deu a sua vida pela pregação cristã, não pensaria assim. Para ele, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Mas é curioso notar a sinceridade de Borg. Mesmo não crendo na historicidade do relato, ele admite não poder desmenti-lo. Por isso, se limita a dizer que não saberia dizer o que aconteceu ao corpo de Jesus. O Dr. Shimon Gibson, arqueólogo associado do Instituto Albright de Jerusalém e professor da Universidade da Carolina do Norte, mesmo sem afirmar qualquer fé na ressurreição, também admitiu que Jesus de fato morrera e seu corpo teria misteriosamente desaparecido do lugar aonde o puseram. E depois de analisar várias possibilidades como catalepsia, fuga de Jesus para a Índia, roubo do corpo, etc., veja o que ele concluiu. Essas teorias para o túmulo vazio são estranhas, estão todas baseadas na falta de senso. A realidade é que não temos outra explicação histórica para o túmulo além daquela que já adotamos pela teologia, isto é, a ressurreição. Eu deixo com o leitor a decisão do que pensar acerca desta realidade. O mais curioso é que mesmo entre autores mais céticos do que Borg, muitos deles admitem que a história do túmulo vazio é real e que os discípulos de fato viram Cristo ressuscitado, que isso não foi uma invenção dos autores do Novo Testamento. É o caso, por exemplo, do professor Gerd Lindemann, um dos mais céticos autores alemães em relação à veracidade histórica do Novo Testamento. Para ele, menos de 5% dos ensinos atribuídos a Jesus seriam de fato originários de sua pessoa. Mas veja o que ele mesmo admitiu. É possível tomar como certeza histórica de que Pedro e os discípulos tiveram experiências com Jesus após sua morte e que Jesus apareceu realmente a eles como o Cristo ressuscitado. O falecido professor Norman Perrin, que também foi um cético pesquisador da Universidade de Chicago, também fez uma declaração muito curiosa.
Quanto mais estudamos a tradição em relação às aparições de Jesus, mais descobrimos a rocha firme sobre a qual essa tradição está baseada. Foi por depoimentos como estes que o filósofo e teólogo J.P. Moreland, livre docente da Biola University da Califórnia, afirmou com segurança que hoje, praticamente nenhum acadêmico especialista em Novo Testamento nega que Jesus apareceu a um número de seus seguidores após sua morte. Alguns acadêmicos interpretam essas aparições como alucinações subjetivas ou visões objeticas concedidas por Deus, mas não visões de um corpo físico. Contudo, nenhum deles nega que os crentes realmente tiveram algum tipo de experiência fora do comum. Existe ainda um autor cuja admissão merece ser mencionada acima de todas. Imagine você, um prestigiado teólogo e historiador, dando uma conferência como professor visitante na não menos prestigiada Universidade de Göttingen, na Alemanha. Então alguém do auditório lhe pergunta: na sua opinião, professor, Jesus ressuscitou fisicamente dentre os mortos? Agora veja o que ele respondeu. Eu não excluiria de modo algum a ressurreição de Jesus como algo impossível de ter acontecido. Essa resposta não teria nada de mais se não fosse dada por Pinchas Lapid, um judeu ortodoxo e um dos mais respeitados intelectuais do judaísmo até a sua morte em 1997. E para não parecer que foi uma resposta gratuita, de seus mais de 35 livros publicados, um foi especialmente dedicado ao tema da ressurreição de Jesus. Neste livro, Lapid, sem negar sua fé judaica ou se converter ao cristianismo, admitiu com tremenda honestidade acadêmica o seguinte: eu entendo, com base em minhas pesquisas, que a ressurreição de Jesus não foi uma invenção da comunidade de discípulos, mas um evento real. Quando que um bando de temerosos apóstolos poderia repentinamente se transformar numa só noite numa confidente sociedade missionária? Nenhuma visão ou alucinação poderia explicar uma transformação tão revolucionária. Que declaração forte, não é mesmo? Aliás, nós também já argumentamos no programa anterior que seria impossível atribuir as aparições de Jesus a alucinações coletivas, visões espirituais ou invencionice dos discípulos. A novidade agora é ver um prestigiado intelectual judeu chegando às mesmas conclusões. Também argumentamos, você se lembra, que não há lógica nenhuma imaginar que os discípulos, os romanos ou até mesmo os judeus tivessem roubado o corpo de Jesus. Mesmo quem não quer acreditar pela fé na ressurreição é obrigado racionalmente a admitir duas coisas. Primeiro, Jesus morreu literalmente na sexta-feira e seu corpo desapareceu misteriosamente no domingo. Não temos como fugir dessa realidade. Não teremos tempo de detalhar, mas é bom mencionar uma teoria exposta por um documentário chamado Zeitgeist e por um pesquisador pouco conhecido chamado Ivan Feios. Essa teoria defende que a narrativa da ressurreição seria apenas um plágio adaptativo de outros mitos como de Osíris, Tamuz, Adonis ou alguma figura divinizada como Hércules. Em breve faremos um programa inteiro sobre isso, mas por hora basta dizer que, à parte de sua teoria sociológica geral dos mitos, Feios não trouxe nenhuma novidade, apenas repetiu uma ideia já exposta no passado por Strauss e Bultmann e que hoje é considerada ultrapassada mesmo por teólogos liberais. Nem pesquisadores céticos abraçam mais essa analogia feita naquele documentário alemão. Mas, voltando a falar do sumiço do corpo, temos de insistir em mais uma questão. Por que um túmulo vazio dava tanta certeza de que Jesus havia ressuscitado? Certa vez, o jornal trouxe uma matéria-denúncia de um corpo que havia sumido num cemitério lá no Ceará. A família abriu o jazigo para exumar o corpo de uma senhora e o corpo havia simplesmente desaparecido. Trabalhou-se com várias hipóteses, desde o roubo para uso numa faculdade de medicina até o sepultamento equivocado noutro local. Mas ninguém pensou numa ressurreição daquela mulher. Por que então, no caso de Jesus, os discípulos acreditariam que a ressurreição seria a hipótese mais convincente? Porque eram ingênuos demais para entender que pessoas não se levantam depois de mortas? É claro que não. Eles conheciam tanto quanto nós o que acontece quando alguém morre.
E a primeira hipótese de Maria Madalena e dos demais discípulos não foi de uma ressurreição, mas sim de que haviam realmente roubado o corpo de Jesus ou levado-o para outro lugar. Isto pode ser visto no Evangelho de João, capítulo 20, verso 2. Mas o olhar atento de Pedro e João, que chegaram em seguida ao sepulcro, percebeu que havia algo no mínimo inexplicável quanto àquele lugar. E o que seria? Bem, deixe-me explicar a cultura da época e você entenderá. Muitos túmulos típicos do tempo de Jesus podem ser vistos hoje em Israel, como este ao lado de uma estrada na Galileia, ou este outro nos arredores de Jerusalém. Temos também um último, próximo à cidade de Haifa. E em todos esses exemplares, a pedra redonda, é claro, seria uma réplica, pois a original se perdeu. Ao que parece, o mais comum era haver uma pedra quadrada ou retangular. Aquela usada no túmulo de Cristo, que poderia ser rolada, seria um modelo mais raro. De qualquer forma, você pôde notar que o corpo não era normalmente sepultado na terra, como fazemos, mas antes colocado numa pequena gruta. Apenas pobres ou marginalizados sociais eram colocados em valas comuns. No caso de Jesus, o túmulo por ele usado pertencia realmente a José de Arimateia, um influente político simpático de suas pregações e que não concordara com a posição dos outros líderes judeus. Na cultura judaica da época, um corpo morto precisava ser urgentemente colocado num sepulcro tão logo se detectasse o seu estado de óbito. Todo o processo, portanto, durava cerca de 8 horas, desde o falecimento até o depósito na sepultura. Eu tenho aqui no estúdio hoje vários objetos do Museu Paulo Borck do UNASP. São objetos encontrados em túmulos do tempo de Jesus. Não sabemos ainda ao certo qual a função de cada um deles, mas ao que tudo indica, muitos eram usados para colocar óleos perfumados, aromas ou perfumes. Este aqui, por exemplo, é o famoso vaso de alabastro. Foi um vaso semelhante a este que Maria Madalena usou para colocar o nardo, um perfume caríssimo, e com ele ungir os pés do Salvador. Este vaso foi encontrado num túmulo judeu perto de Jerusalém do primeiro século, dos tempos de Jesus Cristo. Segundo o Evangelho de João, alguns ficaram indignados com a atitude daquela mulher, mas Jesus profetizou que parte daquele perfume seria em breve usado em seu funeral. Aqui temos uma ilustração do processo. Veja na entrada a pedra que lacrava o sepulcro. A seguir, o primeiro cômodo. Geralmente os túmulos tinham pelo menos 2 compartimentos. O corpo era então preparado, na maioria das vezes por mulheres, por questão de purificação cerimonial. As mulheres na época tinham menos obrigações religiosas que os homens. Então o corpo era literalmente lavado, embrulhado no lençol e levado até o segundo compartimento que você vê mais abaixo. A preparação, limpeza e aromatização do corpo no primeiro compartimento era, conforme já dissemos, muito bem elaborada. Por isso, a menção bíblica de que, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram as mulheres ao sepulcro, levando os aromas que haviam preparado. Por essa menção, temos 2 possibilidades quanto à ida das mulheres ao sepulcro no domingo. A primeira seria a de completar o trabalho de aromatização e lavagem do corpo de Jesus, que foram interrompidos na tarde de sexta-feira, devido, é claro, à chegada do sábado. Neste caso, elas teriam apenas colocado o corpo envolto provisoriamente em lençóis de linho e voltado no domingo, primeiro dia depois do Shabat, para prosseguir com o processo. A outra opção, baseada numa tradição mencionada no Talmud, seria a de que a volta das mulheres ao sepulcro estaria ligada a uma prática judaica de verificar 3 dias depois da morte se a pessoa estava realmente morta, pois houve um caso de alguém nas mesmas condições que demonstrou estar vivo e, por pouco, o sepultaram assim. De fato, alguns comentaristas entendem que foi essa a razão para Jesus esperar até 4 dias depois da morte de Lázaro, pois se a ressurreição do amigo de Jesus ocorresse antes disto, poderiam dizer que Cristo não realizou nenhum milagre de ressurreição, ele apenas reanimou alguém que ainda estava vivo e não que o ressuscitou de fato. Bem, seja qual for a razão para o retorno das mulheres, o fato é que, segundo os evangelhos, Jesus já estava enfaixado.
Foi, aliás, José de Arimateia que, quebrando o costume de ser este um serviço mais reservado às mulheres, enfaixou ele mesmo o corpo de Jesus em lençóis de linho. Ora, a palavra lençóis, tanto no original grego quanto nas traduções modernas, está no plural e, logicamente, indica a existência de mais de um pano. Não foi, portanto, uma mortalha única, como supõem os defensores do Santo Sudário de Turim, que discutiremos num outro programa. O Evangelho de João, no capítulo 20, menciona que, além dos lençóis, havia ainda um pano específico que enfaixava a cabeça de Jesus. E ele estava separado dos lençóis, deixado num lugar à parte. A forma como esta frase está descrita em grego é fascinante. Para o estado físico dos lençóis, o evangelista usa a palavra keimena, que quer dizer posto ou deitado de maneira organizada, ou seja, delicadamente dobrado. Os lençóis, portanto, não estavam jogados de qualquer jeito. Alguns autores ainda sustentam que o termo grego teria também o sentido adicional de afofados, como se estivessem na forma original do corpo. Bem, seja qual for o sentido preciso, os panos não estavam de qualquer jeito. E o segundo pano, de acordo com o Evangelho de João, continuava estranhamente enrolado no formato da cabeça de Jesus e colocado à parte, separado dos outros linhos. O que isso indicaria? Em primeiro lugar, que seja lá o que aconteceu, não foi feito com pressa. Houve tempo bastante para organizar os panos, dobrá-los, etc. Desconfigura-se assim a ideia de fuga. Ademais, caso alguém deliberadamente levasse o corpo de Jesus, não teria por que deixar os panos para trás. Demoraria muito para desenfaixá-lo por completo e levar um corpo nu altas horas da madrugada. Mas, e se Jesus estivesse realmente vivo? Bom, novamente temos que resolver nesse caso o problema do tempo e de como eles passariam pelos guardas romanos. Mas, supondo a hipótese de que o corpo estivesse desmaiado, nesse caso, é claro, ele teria de ser desatado para que Jesus pudesse sair andando ou amparado. Mas nessa situação, os panos seriam deixados para trás de qualquer maneira, em qualquer canto, e haveria rastros de sangue pelo caminho, pois Jesus estaria evidentemente muito machucado. E não era esse o caso. De todos os tecidos, porém, aquele segundo pano que cobria a cabeça, esse sim, intrigava e intrigava muito, pois ele estava enrolado como havia estado na tarde de sexta-feira ao enfaixarem a cabeça de Jesus. Em outras palavras, alguns panos estavam dobrados, enquanto outros mantinham o formato original do corpo, como se ficassem misteriosamente ocos, sem o corpo em seu interior. Como um ser humano poderia fazer isso? Como poderiam fazer o corpo atravessar pelos poros da mortalha sem desatá-la, como se houvesse literalmente evaporado de lá de dentro? Só podia ser uma intervenção sobrenatural de Deus. Só poderia ser um milagre. A princípio, apenas Pedro viu o lenço da cabeça estranhamente enrolado. João viu depois, e foi por causa destas inexplicáveis evidências que o Evangelho afirma que ele viu e creu. João 20, verso 8. É interessante ainda que, ao falar da observação de Pedro dentro do túmulo, o texto grego usa o verbo theoreo, de onde vem a nossa palavra teoria. Isso dá a entender que Pedro examinou o local de uma maneira bastante empírica, quase jornalística ou até mesmo policial. Aqueles indícios eram uma testemunha silenciosa de que algo sobrenatural aconteceu naquele lugar. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele era realmente o Filho de Deus. É por essa certeza que podemos ficar realmente confiantes de que Ele tem o poder para cumprir aquilo que prometeu, nos salvar da perdição do pecado e em breve voltar ao mundo para executar a restauração final de todas as coisas. De fato, a certeza da ressurreição nos dá a sensibilidade de perceber que a morte não é o fim, de que Jesus é o Senhor da história e que a história é a testemunha-chave que evidencia esta convicção. Jesus Cristo é o Senhor, que vive e reina para todo sempre.